Bom dia, pastor Carlão, tudo bem? Saudade de vocês, amigos. Semana corrida, muita coisa para fazer. A gente trabalhou bastante aí esses dias. Muito bom dia a todos. Bom dia a você também que está no Facebook nos acompanhando a partir desse momento. Nosso culto, né? Mês de setembro, estamos aí, né? Dia 5 de setembro, dia 6 de setembro, aliás, estamos aí, firmes e fortes para mais um dia. Ah, que legal. Tanise Borges, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Uau. Fala, Marianson, tudo bem com você também? Muito bom dia. Você que chega agora no Facebook também, muito bom dia. Deus abençoe você. Um excelente dia. Quero agradecer a Deus pela presença de vocês aqui, todos vocês aqui no Facebook e no Instagram, para mais uma mensagem, para juntos nessa manhã conversarmos um pouquinho mais uma vez. Oi, Silão, tudo bem, querido? Falar mais uma vez sobre esse tempo que estamos vivendo, passando, experimentando, tudo que Deus tem para a nossa vida. Hoje estamos caminhando aí, começamos então mais uma semana, que nós passamos a primeira semana do mês de setembro, né? Em meio a tudo isso que estamos vivendo, nesse tempo todo aí, a graça do Senhor tem nos alcançado, o amor de Deus tem nos sustentado até aqui, tem nos ajudado o Senhor. Isso é muito bom, isso é muito importante. Estou com muita saudade de todos vocês e sei que logo tudo isso vai passar de uma forma ou de outra. Tenho sonhado com isso, sonhado verdadeiramente, tenho sonhado com cultos na igreja, tenho sonhado com reuniões, claro, bem menores, né? Mas também tenho sonhado com reuniões grandes, sabe? De muita gente e de contextos que me chamam a atenção de não estarmos usando máscara. Isso, para mim, significa que isso passando, isso logo passa e a gente vai celebrar ao Senhor juntos, amém? Quero convidar você nessa manhã a orar comigo, se você puder, ir na sua casa, se existe alguém trabalhando, enfim, aí no seu trajeto, onde você estiver agora, na sua viagem, enfim, que você possa, nesse momento, dedicar um tempo ao Senhor, orando por esta manhã, por esse tempo e por aquilo que vamos receber do Senhor agora, amém? Pai bendito e Pai bondoso, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo precioso que o Senhor prepara nas nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai. Mais um mês iniciou-se, mais um mês começou e nós não nos preparamos para tudo isso. Ao passar de cada dia, de cada semana, de cada quinzena, de cada mês, nós muitas vezes nos perguntamos e nos questionamos quando tudo isso irá passar. Mas está nas tuas mãos e nós sabemos que o Senhor tem o controle nas tuas mãos, o Senhor sabe o que está fazendo e nada acontece sem a tua permissão. Mas nós pedimos, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, dos teus filhos na face da terra, de tanto sofrimento, de tantas coisas que têm acontecido, tantas questões que têm acontecido, Senhor, de tantas famílias enlutadas, de tantas famílias preocupadas, de tantos, ó Pai, de tantas pessoas que infelizmente perderam seus empregos, a questão das empresas. Essa foi uma semana da qual nós tomamos conhecimento com um grupo de empresários, a quantidade de empresas que fecharam e dentro de um grupo que nós acompanhamos, a quantidade de empresas que ainda podem fechar, estão praticamente programadas para fechar ainda esse ano. Nós pedimos a tua graça, nós pedimos o teu amor, a tua misericórdia sendo derramada, a tua provisão e a tua providência em todo o tempo. Declaramos a tua presença sobre nossas vidas, sobre cada um de nós e pedimos, Senhor, vem, vem, Senhor, e toma o teu lugar em nosso coração, em nossa vida, em todo o tempo, na nossa família, no nosso contexto. Oramos pela igreja, pelos cultos, ó Pai, do dia de hoje, todos eles, os que já aconteceram, os que estão acontecendo, os que acontecerão, nós declaramos em nome de Jesus tua presença real em cada um deles, para a glória, louvor e adoração do teu nome. Amém. Amém. Obrigado, obrigado. Muita gente chegou aí enquanto estávamos orando, então eu não vou conseguir acompanhar todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos todos vocês. Se você puder, o texto que vamos tratar hoje está em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 11 a 17. Eu creio que vocês lembram que a gente falou, eu falei, aliás, né? Não, a gente falou, eu falei, nos últimos cultos, eu ministrei duas palavras do dia 5 do 7 para cá, dia 5 e dia do 7 e dia 18 do 8, eu falei em 1 Pedro, capítulo 1, falando da questão de Pedro, quando estava falando na pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E fiquei devendo uma última ministração,
que não será essa ainda. Deus colocou algo no meu coração também em 1 Pedro, porém agora no capítulo 2, né? Então nós estamos trabalhando o capítulo 1, agora capítulo 2. Marjorie, bom dia, Deus abençoe, obrigado pela presença. Estamos juntos, então, no capítulo 2 agora, do versículo 11 ao versículo 17. Eu gostaria, então, se você puder ler, na versão NVI que vou ler, diz assim, vamos lá. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles acusam de praticarem o mal, observem as boas obras de vocês que praticam o bem e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como uma desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Esse é um texto bastante interessante e a gente trabalhou um pouquinho nele, conversei um pouquinho com vocês a respeito de 1 Pedro, logo no início dessa caminhada, novamente que eu estou, desde 2018, eu gastei um tempo em 1 Pedro e agora eu voltei novamente a estudar essa carta, para mim tão incrível, né? Dentre tantas outras, essa carta. Então, mais uma vez, a gente está aqui em 1 Pedro, carta conhecida, como falei nas outras ministrações, como um manual ao cristão sofredor, né? Ao cristão que sofre, indo de encontro àquelas questões que se falam aí a respeito do evangelho de tudo fácil, né? Nós temos as questões do sofrimento em meio a tudo isso. Essa carta trata bem isso. Então, no dia 5/7, eu lembro que ministrei em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5, falando sobre a ação de graça pela esperança da salvação. No dia 18, eu voltei a falar novamente em 1 Pedro, agora no capítulo 1, versículo 6 a 9, a gente falou sobre fé purificada e glorificada. Naquele contexto, eu expliquei quem era Pedro, toda a colocação está lá. Se você depois quiser ver, acompanhar, você pode ir no nosso canal no YouTube, da Imósculo Nações, e você pode acompanhar lá e ver o contexto. No dia 5/7, eu dei toda a explanação sobre o livro, sobre a carta de Pedro, e a gente vem tratando então. Então, vamos pensar juntos hoje uma questão simples e bem objetiva. Olhando para as Escrituras, hoje, que é a palavra de Deus, estamos vivendo de acordo com ela? É uma questão para se pensar. Eu quero convidar você a pensar comigo a respeito dessas questões hoje. Temos apresentado o amor e a bondade, a misericórdia e a graça do nosso Deus às pessoas através das nossas atitudes? São perguntas que nós devemos nos fazer. Se o Senhor voltasse hoje, Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja gloriosa, nós estaríamos preparados? Nós estamos preparados para isso? Eu estou preparado para isso? Pergunta que a gente precisa se fazer. Quando chegamos a um ambiente, por mais obscuro que ele possa estar, nós levamos luz para esse lugar, chega a luz nesse lugar, chega o brilho nesse lugar. Nós chegamos a esses lugares para ajudar, para resolver, para solucionar ou para ser mais um causador? Situações que a gente precisa se perguntar, queridos irmãos, em meio a tudo que temos vivido nesse tempo tenebroso, né? Porque são algumas perguntas que a gente deve, no dia a dia, fazer para nós mesmos. Você não precisa fazer perguntando para as pessoas. Como é que você está? Você está fazendo? Não, pergunte para si mesmo. Todo o contexto do cristianismo, nós temos que entender que começa por nós. Nós aqui somos muito rápidos em encontrar defeitos e acusações e apontar, enfim, em outras pessoas. Mas começamos a olhar para nós. Faça essas perguntas para si mesmo. É um pouquinho do que a gente vai falar hoje, sabe, esse contexto. Então, esquece um pouquinho aquela questão de que, eu preciso mandar, fulano precisava ouvir isso aqui, ciclano precisava. Vamos olhar para dentro de nós.
como é que nós estamos, se nós estamos preparados, porque nós somos a igreja. E nós temos o privilégio de servir ao reino de Deus. Isso é muito importante, isso é um privilégio. Porém, privilégio, de acordo com a palavra de Deus, implica, tá, em responsabilidades. Às vezes a gente esquece um pouquinho disso, né? Então, explica em oportunidades, em responsabilidades. Nós temos que saber que nós temos responsabilidade. A separação do mundo explica, aliás, implícita, isso vai estar sempre ligado a uma questão da gente ser separado dessas questões, de ser separado das questões do mundo. E a gente precisa saber disso, precisamos entender isso, nós somos o povo de Deus. Porque se a gente não se desligar, se desvincular dessas questões mundanas e passar a viver um evangelho de qualquer jeito, um evangelho da forma como nós achamos que deve ser, não faz sentido nenhum a carta de 1 Pedro falar no capítulo 2, no versículo 9 e 10, que não lemos, eu vou ler agora, você não precisa ler, o que ele deixa explícito ali. E diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não havendo recebido misericórdia, mas agora receberam. Nós recebemos essa graça, está sobre nós. Nós precisamos distribuir, nós precisamos ser portador dessa graça, dessas misericórdias para outras pessoas. Significa que somos peregrinos, forasteiros em uma terra que não pertence a nós. Capítulo 1, versículo 1, ele já começa falando que essa carta está sendo escrita aos peregrinos. Nós não pertencemos aqui. Quando o povo de Deus perde a consciência do seu chamado celestial e sente-se completamente à vontade nesse mundo sombrio, tenebroso, alguma coisa está errada. Quando o povo de Deus esquece que nós temos um chamado e mesmo em meio ao caos nós devemos olhar para todos os ambientes para identificar aquilo que Deus quer nos mostrar, se esquecermos disso não faz sentido. Torna-se muito claro que a igreja perdeu o direcionamento, a direção de ser classificada dentro das 5 designações das quais versículo 9 e 10 está falando. E quais são essas 5? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, anunciantes das grandezas de Deus. Nós somos esse povo. Agora, a pergunta que eu pedi para cada um fazer dentro de cada um, a respeito de como anda a nossa vida segundo o que o Evangelho e as Escrituras nos falam, nos ensina, será que condiz? Por isso, o versículo 11 que lemos do capítulo 2 começa dizendo: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, ele está retornando, ele está falando mais uma vez sobre o texto de 1 Pedro 1:1, onde ele cita isso também, e ele vai falar: estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Essa é uma luta nas regiões celestiais, em que, infelizmente, muitos enfraqueceram. Infelizmente, muitos têm se perdido no decorrer de tudo isso. Nós estamos em meio a um contexto de pandemia que começou lá em março, que ninguém se preparava para isso. Desde então, a Igreja do Senhor tem passado por muitas situações das quais, se não tivesse a pandemia, como estaríamos? Mas mesmo assim, ainda tem a questão do orgulho, a questão da prepotência reinando, e pregando-se, e falando-se, e querendo-se viver um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos ficar atentos a isso. Precisamos chamar a atenção de cada um de nós mesmos a respeito disso. A questão aqui não é, como eu falei no início, atacar ou acusar as pessoas, mas e nós, que defendemos esse evangelho, que queremos reinar com ele, que nos declaramos como cristãos, filhos de Deus. Como está a nossa vida? Como nós estamos nos ambientes? Como é que eu entro e saio de um ambiente hoje? No contexto que vivemos. Quando o povo de Deus não se abstém das paixões carnais, conforme o versículo 11 está dizendo, passa a buscar santificação e desejos carnais em políticas, em coisas que não têm, né, nada a ver com o reino de Deus, suas características, e não representa o que a palavra diz que nós somos chamados para fazer.
Só permanecemos as estruturas, mas e como é que anda o conteúdo? Só permanecem as estruturas. Como um casulo, muito depois da borboleta já ter partido. É só um lugar vazio, é só um lugar sem vida. Então, quem olha para nós, às vezes, nos vê até meio que espiritual, pelas coisas que falamos. Mas e a vida, e o cotidiano, e as coisas que temos visto e presenciado? Queridos, a igreja está caminhando a um posicionamento, mas eu vejo também a igreja caminhando para um terrível abismo de destruição. E o primeiro ponto que eu identifico tudo isso é na vida diária de uma pessoa. Durante os últimos meses, essa foi uma semana em que nós tivemos muito trabalho em várias áreas dentro do contexto de igrejas, falando assim, tanto na questão de casamentos, como na questão de cristão no contexto geral, como na questão de empresários, colaboradores. Eu voltei a ministrar em empresas novamente por vídeo, empresas que eu ministrava semanalmente e parou por conta da pandemia, e hoje a gente arrumou uma forma lá também e foi preparado um ambiente para que houvesse ministrações, onde eu tenho feito ministrações, foi o lançamento novamente essa semana dessa questão agora de levar a palavra através de vídeos, de mensagens, através de transmissão de sala virtual às empresas. E eu gosto de parar e ouvir as pessoas. Eu gosto de separar um tempo para pedir que as pessoas venham mais próximo da tela e falem, para que a gente possa orar, para que a gente possa apresentar as suas causas. E nós somos pessoas, e pessoas, e situações, pelas quais você percebe que se perderam, num contexto simples. Era como se estávamos em uma empresa e saímos dessa empresa. Aquilo ficou para trás. Não. O templo, o endereço permanece lá. Está lá. Alguns, outros infelizmente fecharam realmente. Mas o maior templo é esse, eu e você. Esse é o templo do Espírito Santo, em qual esse não deve fechar, em qual esse não para, em qual esse não, nós devemos todos os dias nos encher da presença de Deus, para não cairmos na cilada em que o texto está falando. Desejos carnais, coisas que vão guerrear contra a nossa alma. Uma vida que parece ser cristã, mas não é. Uma vida que está sendo entregue às questões mundanas e querendo apresentar como cristianismo, nós não podemos nos calar com isso mesmo e ficar por isso mesmo. A guerra da carne contra a alma não é outra senão eu mesmo contra eu. Essa é a guerra. O velho homem adâmico brigando, lutando. O eu antes da conversão. O eu que vivia na escuridão, lutando e brigando. Não foi aniquilado por ocasião do novo nascimento. Foi apenas um movimento, foi apenas uma emoção. E em meio a tudo isso, quando vem a batalha, quando vem a guerra, a guarda baixou, houve uma desistência. E aí as questões acontecem o quê? O antigo homem orgulhoso e egocêntrico que sou sem Cristo busca capturar a pessoa da alma. Essa é a questão. Onde estamos? O que estamos fazendo? Quero ser o Deus e Deus espera que a gente seja alguém como filho, mas nós queremos ser o Deus. Nós queremos que a gente seja. Nós queremos que o nosso coração tenha sempre razão. Nós queremos que as coisas sejam feitas da nossa maneira, do nosso jeito. Então, nós interpretamos os textos segundo aquilo que nós queremos viver. E nos perdemos em meio a tudo isso. Ah, mas não é possível. Como isso pode acontecer, pastor, com fulano, com ciclano, com beltrano? A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É um alerta. Por isso eu disse, paremos de ficar acusando, apontando e mostrando, quando na verdade devemos olhar para dentro de nós. Essa guerra da carne contra a alma não é outra guerra senão o eu contra o eu mesmo. Precisamos acordar para isso, queridos irmãos. Olha a luta de Paulo. Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25. Ele está numa luta terrível.
E era Paulo, o apóstolo Paulo, e ele está lá dizendo: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 20, o apóstolo Paulo está numa luta, numa crise. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está sempre junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros todos os dias. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente e com o próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O apóstolo Paulo está numa crise, está envolvido numa crise terrível. Ele não sabe para que lado ir, o que fazer. Quer fazer as coisas boas, mas a carne declara que o que é bom serve à lei, ou serve a ele, ou serve a si próprio. Então ele quer levar a mente cativa a Deus, mas ele não consegue. Ele quer que o coração sirva ao Senhor. Tem pensamentos de bondade, mas não consegue fazer, porque o corpo grita, declara que não é aquilo. Lutas de homens que têm a sua vida na questão do evangelho, do reino de Deus, mas que todos os dias sabe que não pode baixar a guarda, que não pode vacilar, que não pode se contentar, que não pode ser, tá tudo bem, só foi dessa vez, amanhã muda. Precisamos rever o nosso conceito de cristianismo para que quando tudo isso passe, sobre uma igreja, se a palavra for essa, sobre o resto, ou esteja aí uma igreja gloriosa, forte, fortalecida em Cristo Jesus, nas Escrituras, na palavra. Precisamos, meus amados irmãos, olhar para o contexto em que estamos vivendo como cristãos. Paulo está em um dilema terrível entre a carne e o espírito, uma briga desesperadora. Essa é a nossa briga constante, essa é a minha briga constante. Vigiar de dia e de noite, exatamente, Silas, dia e noite, noite e dia, Thalys, desculpa, todos os dias, em todo o tempo. Por quê? Porque o inimigo não brinca. Ele não brinca. E em questões como essa, se nós não tomarmos cuidado, ao invés de nos fortalecermos em Deus, vamos entregar a guarda. Precisamos entender. A luta contra mim mesmo não é uma guerra particular e oculta, isolada dos olhos intrometidos dos pagãos, é o que o texto vai dizer, esses que nos cercam todos os dias. Toda vitória sobre o egoísmo e sobre o orgulho é uma bandeira içada para confundir os inimigos do nosso Senhor. Versículo 12, então, que nós vamos ler, que nós lemos, ele vai falar a respeito disso. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam, glorificando a Deus no dia da sua intervenção. Moody chegou a escrever uma frase, eu peguei como exemplo para usarmos hoje, onde ele diz: o maior problema, tenho mais problemas com Moody do que com qualquer homem que eu conheço. Ou seja, eu tenho mais problema comigo mesmo do que com qualquer pessoa que eu conheça. A verdade é que normalmente eu tento transferir isso para as pessoas, porque fica mais cômodo para mim fazer isso. Mas na verdade a nossa luta é aqui dentro. A velha natureza pecaminosa, gritando e dizendo todos os dias que isso é bom, que não faz tanta diferença, que dá para continuar assim. Então essa luta contra mim mesmo não é uma guerra particular, não é algo que as pessoas não veem, elas conseguem enxergar. E as pessoas que estão à nossa volta, essa nuvem de testemunhos, elas começam a olhar essas coisas.
E a gente precisa ficar atento. Não devemos em tudo ser, nós devemos em tudo ser exemplos. Essa é uma grande realidade. Para que ainda que eles queiram nos afrontar, nos mostrar algo, nos acusar com algo de praticar o mal, eles só consigam encontrar em nós, Cristo Jesus. Eles só consigam ver em nós pequenos cristos. Eles só consigam ver em nós pessoas, sim, falhas, mas que lutam todos os dias para ser cheio da presença de Deus, do amor de Deus, para que o Senhor nos perdoe de tudo isso, nos ajude a continuar cheio do Espírito Santo. Então, como que o cristão deve mostrar a sua vida em Cristo nos dias de hoje? Como é que eu posso mostrar? Pela submissão a Deus, não somente nas palavras, mas com atitudes. E você pode dizer assim, peraí, como é que eu faço essas coisas? Num mundo tão caótico, tão difícil? É complicado fazer isso. Mas eu continuo dizendo e afirmando, devemos fazer, devemos lutar, devemos ir contra tudo isso que está acontecendo. Tudo que o pecado tenta dizer para nós que é bom. E dizer, não, eu pertenço ao reino celestial. Então, como nós devemos apresentar a nossa vida como cristão para que as pessoas vejam? Pela submissão a Deus, não somente. E aí você pode perguntar, como não somente a Deus? Não é somente a Deus, acabou de falar que eu tinha que ser. O próprio apóstolo Pedro vai responder. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei ou a autoridade suprema. Jesus respeitar as autoridades governamentais e submeteu-se a elas quando esteve na terra. Nós aqui somos briguentos demais e enfrentamos tudo achando que somos detentores da verdade absoluta. Se nós somos seguidores de Jesus, nós devemos fazer o mesmo. O rei ou o imperador de Roma tem autoridade concedida por Deus. Não foi outra pessoa que deu, foi Deus que deu para reinar sobre o seu povo, disperso em todo o império. Foi Deus que deu. Se você ler Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 7, você vai ver o que o texto vai estar dizendo lá. Em todo o contexto de uma aprovação de Deus para que ele acontecesse. Então, nós precisamos entender questões bem simples, questões bem do dia a dia. Por causa do Senhor, sujeite-se a todas as autoridades constituídas entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como enviados para punir aqueles que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Perceba que o apóstolo Pedro não fica argumentando sobre o que está acontecendo ou sobre se deve fazer isso ou aquilo. Nós é que tomamos partidos. O apóstolo Pedro deixa claro aqui. Nós é que defendemos lado A, o lado B. Nós é que escolhemos ser de direita ou de esquerda. Nós que escolhemos, e aí nós causamos isso. E muitas vezes o que nós não percebemos é que estamos fazendo disso nosso Deus, a nossa referência, e não mais a palavra. E aí, muitas vezes, disso o grande problema do cristão desse século é que ele quer ser tão santo e tão justo que esquece que o que deve prevalecer é a vontade de Deus e não a dele. Por causa de situações como essa, a igreja está na posição que está, na situação que está. Se envolve com tantos embaraços como verdades que acabam desobedecendo a Deus. Porque foi ele que constituiu, foi ele que instituiu. Se eu vou contra, então estou desobedecendo a Deus. Versículo 16 diz, vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. A expressão vivam como pessoas livres desafia todos os cristãos que estão presos a uma escravidão e a viver uma consciência abençoada e verdadeira diante de Deus, realmente o romper das algemas. Precisamos viver coisas simples que o evangelho nos ensina. Não devemos pensar em liberdade como circunstâncias físicas basicamente externas. A luta, lembre-se, é o eu com o eu mesmo. É uma luta da carne contra o espírito. A liberdade é um estado de coração que aprendeu o segredo do contentamento em todas as situações. Se você ler Filipenses capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 11, você vai ver o apóstolo Paulo falando a respeito dessas questões de saber e entender situações e viver nelas. Versículo 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei.
Todo cristão deve mostrar respeito por todos. Por todos. É o que o texto está dizendo. Não está dizendo, e todo é todos, né? Não está dizendo a uma parte só. A fraternidade cristã deve amar a Deus, sempre. O temor a Deus pode ser representado, às vezes, em honrar o próximo. Isso demonstra temor a Deus, mesmo que esse seja o seu governante, o seu opositor. Jesus ensinou seus discípulos a não temer a homem, mas a amar a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 28, você vai. Então, o texto é claro. Tratar todos com o devido respeito, e todos é todos. Amar os irmãos. Temer a Deus. Esse temor deve sempre estar. Honre o rei, o governante. Apresente-se diante do Pai, diante da presença dele. Lembra da pergunta que eu fiz no início de tudo isso? Eu fiz uma pergunta para quem chegou logo no início. Olhando para as Escrituras, que é a palavra de Deus. Estamos vivendo de acordo? Se o Senhor voltasse hoje a buscar sua igreja gloriosa, limpa, imaculada, eu faço parte. Temos apresentado o amor, a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor para as pessoas através das nossas atitudes. Quando chegamos a um ambiente, levamos transformação a ele. Às vezes, queridos irmãos, nós estamos tão envolvidos em meio a tantas questões, a tantas coisas, que esquecemos que nós devemos amar ao Senhor, servir ao Senhor, e não aquilo que a gente acha que deve, que pode. Nós temos visto uma igreja se digladiando entre si, irmãos que vêm à internet para acusar outros, irmãos que vêm à internet para falar, para apontar, porque fez, porque disse, porque isso, porque aquilo. Ah, porque eu sou do partido X, partido Y, partido Z. Ah, porque acontece, é porque isso. Eu sou a favor disso, eu sou contra aquilo, eu sou isso, aquilo, tá. E a Bíblia nos chama para termos um ministério, o ministério da reconciliação. E a pergunta que mais fica no meu coração, indignado, é quando eu apareço ou chego diante de uma situação de alguém que não vive o mesmo contexto que eu no cristianismo, e ele sabe que eu sou um cristão, que pensamento ele tem a meu respeito? Conversando essa semana, uma oportunidade que tive com uma pessoa que não, vamos dizer assim, uma pessoa que não serve ao Senhor, não anda nos caminhos do Senhor. Ele tinha algumas perguntas e algumas dúvidas que ele não entendia. E eu comecei a conversar com ele. E ele perguntou como que eu vivia. E ele fez a pergunta: como que vive um pastor? Você trabalha na igreja? Como funciona isso? E você vai dar explicações. E sabe o que vem normalmente? O pensamento, e eu já me adiantei e falei assim, aquele pensamento que você vê, ou aquelas informações que você vê muitas vezes aí na mídia, não é a realidade do cristianismo, tá bom? E ele falou assim, porque eu vejo umas coisas que eu não consigo entender, eu não conseguiria servir, presta atenção, queridos, eu não conseguiria servir a esse Deus, o qual você fala com tanta autoridade, assim, sabe, pastor? Sendo que eu vejo essas questões totalmente erradas aí acontecendo. De dizer que isso é amor, eu prefiro continuar na religião em que eu sirvo, porque a gente fala sobre ajudar o próximo, amar o próximo, a gente fala sobre as obras e a gente pratica isso. Eu dou um dia da minha semana em prol de servir com a minha profissão a uma área que tem dentro da religião que eu sirvo para servir as pessoas. Eu não troco esse dia por nada. Esse é um dia que para mim é o que eu vou lá e vou doar. Eu falei, uau, cara, que incrível isso que você faz. Não o acusar, mas o levar. E aí ele começa a questionar, mas e fulano quando acontece? E aquilo que aconteceu? E quando dizem isso?
E aí eu tenho que ir para a Bíblia e falar sobre o amor de Deus. É isso que nós temos que pensar, queridos irmãos, em meio a todo esse contexto que estamos passando como cristãos. Tem milhares, milhares de oportunidades de nós levarmos o Evangelho aos nossos amigos que estão passando pelas mesmas questões e não conhecem Jesus, aos nossos familiares que passam pelas mesmas circunstâncias e não conhecem Jesus. Mas acontece que muitas vezes as nossas atitudes parecem muito com essas que eles veem por aí na mídia, então eles não querem nos ouvir. Esse é um grande problema. Por isso eu amo conversar. Eu dizia para minha esposa essa semana, eu me sinto realizado quando eu consigo sentar com uma pessoa assim e conversar com ela. Eu estava evangelizando ela, chame você do que você quiser. Eu estava falando a respeito do reino, a respeito de um Jesus que entrou na minha vida e mudou a minha vida e a minha família. Eu estava falando a respeito de um Jesus que vem falando e ministrando, e que mesmo esse Jesus andando comigo, e a gente ali junto, eu passo por sofrimento, eu passo por problemas, eu passo por dificuldades, eu passo por situações em que eu não concordo, mas ele está sempre ali do meu lado, e eu estou sempre buscando nele, e ele está sempre usando pessoas para me preparar, para me ensinar, para me capacitar. E a pergunta que fica é essa: quando eu chego diante de uma pessoa para levar o evangelho, para levar o reino de Deus, essa pessoa normalmente, como eu sempre digo, né? Quando a gente fala com uma pessoa, quando a gente evangeliza alguém, gasta-se pelo menos 10, 15, 20 minutos tentando desconstruir tudo que ela conhece sobre o evangelho, e tentando apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Porque a muitos foi apresentada uma religião, a muitos foi apresentada uma igreja, e não a igreja do Senhor, e não o evangelho genuíno. Por isso temos dificuldade. Por isso, irmãos, vamos ser exemplo. Comece em nós, em cada um de nós. Vamos ser exemplo. E que as pessoas nos procurem com sede de querer saber, de querer receber uma oração. Sabe, essa semana também aconteceu. Essa semana foi incrível. Essa semana eu não parei. Eu tive a oportunidade também de falar, de falar com uma pessoa e depois olhar para ela assim, numa conversa e falar assim: eu posso orar por você? Claro, por favor, ore. Você vai orar a Deus por mim? Sim, pode. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão carentes, as pessoas estão querendo Jesus. Algumas igrejas, ou templos, vamos colocar assim, elas permanecem fechadas. A nossa não abrimos ainda, não retornamos por algumas questões. Mas enfim, mas nós somos o corpo de Cristo, aonde chegar, um de nós há de chegar a presença de Deus. O cuidado do amor eterno de Jesus Cristo sobre as vidas, sobre as pessoas. E é isso que eu venho falar com você nessa manhã. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. A nossa luta, ela é uma luta que é na região celestial. E se nós não conhecemos as regiões celestiais, se nós não lermos a Bíblia, não orarmos, não nos posicionarmos, não tivermos em devocional, não tivermos em unidade, em coinonia com o corpo de Cristo, não tem como vencer lutas assim. Não tem. Então eu peço que o Senhor, que nós escolhemos servir um dia, te enche de novas expectativas, de um novo tempo, de um pensamento em que Ele é Rei, Ele é glorificado, Ele é exaltado, Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. E que Ele venha numa porção sem medida sobre cada um de nós, para que a gente possa sair sendo referência. Porque senão, amados e queridos do meu coração, nós vamos voltar em algum momento para os nossos templos, simplesmente para tentar recomeçar ou reconstruir algo que deveria ter sido fortalecido em meio a tudo que passamos. E aí talvez não haja mais tempo, porque eu fico indignado com essas questões, mas talvez seja só eu, porque eu tenho uma grande luta comigo mesmo, uma grande luta comigo mesmo. Eu ouvi uma pessoa falar para encerrar uma coisa muito legal esses dias, essa semana também. Ele disse assim, que evangelizando alguém que ele ama muito, ele disse assim:
pelo contexto da vida, de idade e tudo mais, ele disse que foi falar com ele sobre Jesus. E disse que falou assim, olha, eu tenho falado muito a respeito disso e eu parei de um tempo para cá de falar, porque eu sei que você não gosta. Mas sabe, eu vim trazer para você hoje um desejo do meu coração. E a pessoa olhou para ele e falou assim, um desejo do seu coração? Ele disse, eu gostaria de quando eu chegar lá no céu, te encontrar lá. A pessoa brincou e falou, você está dizendo que eu vou morrer? Ele falou, não, eu estou dizendo que pela situação da vida, pelo contexto de vida, pela questão normal da vida, enfim, me fugiu a palavra, pela idade que você tem, por ser uma pessoa já bem de idade, ele novo, né, bem novo, inclusive, ele disse, seria a ordem natural das coisas, mas se isso acontecer, eu gostaria de te encontrar no céu. E ele falou que a pessoa parou e não retrucou conforme fez todas as vezes que ele levou algo para ele nesse contexto. E disse assim, e o que precisa para isso? Assim, você aceita que eu fale sobre Jesus e você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida? Imagina a minha felicidade e o quanto a gente pode ver a respeito disso. E ele disse que a pessoa disse assim, eu aceito. E ele orou com ele. E ele falou, pastor, foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida e que eu vi na minha vida. Ele já tem um filho, ele falou assim, fora ter a questão do meu filho, né? Quando eu vi meu filho nascer, uau, foi isso. E ele falou, sabe o que é mais interessante? Eu comecei a ouvir durante um mês aí, enfim, esse tempo agora, palavras como finalizadas por essa pessoa, como assim, alguém dizendo algo para ele, ele dizia assim, amém. E ele falou, uau, ele está falando amém. Ele jamais falaria isso. Como uma pessoa ir embora, ele falou assim, Deus te abençoe. Ele falou, isso tem inundado meu coração com uma esperança muito grande de que ele encontrou Jesus. Ele está reaprendendo muita coisa. É isso que eu falo, todos os dias é tempo. Todos os dias ainda é momento, ainda dá tempo de construirmos algo para que as pessoas que nos cercam, que nos olham, que nos veem, venham, sejam atraídas para Jesus. Sejam atraídas para Jesus através de nós. Que Deus em Cristo abençoe você, te encha de esperança. Oi, Oséias. Oi, Oséias, chegando aí no finalzinho. Tudo bem, Oséias? De Mário, seja bem-vindo. Deus abençoe. E é isso que eu quero deixar para você nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te enche a tua casa, a tua vida de esperança, sobre tua família, reine a presença de Deus e o cuidado, o amor do Pai em todo o tempo. Não esqueça de lutar todos os dias contra o homem adâmico, o eu adâmico, que está dentro de cada um de nós, lutando para tentar ser alguém, ser maior do que muitas vezes o próprio Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, seja um tempo cheio da presença de Deus. Um excelente término de domingo para você que nos acompanha aqui pelo Facebook. Que Deus prepare novas oportunidades e tudo mais para que você tenha sempre a palavra de Deus sobre a tua vida em todo o tempo. Deus te abençoe. Forte abraço. Até mais.